Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar qual o tamanho ideal, o peso ideal, a espessura ideal para fazer o seu hambúrguer. Então fica comigo aí até o final, que depois desse vídeo você vai poder entender todos os fatores e escolher qual é o melhor e o que se encaixa nas suas necessidades. Eu sou o Gustavo Assizeni e bem-vindos ao meu canal. Então, eu já deixei aqui separado uma quantidade de carne, que é a que a gente vai usar para explicar sobre o nosso hambúrguer. Mas antes de mais nada, eu vou deixar aqui em cima e na descrição um link mostrando o meu vídeo anterior, que é onde eu ensino qual a carne ideal e como que a gente vai fazer para temperar essa carne nossa. Então, sem muita enrolação, vamos mostrar aqui na nossa bancada na prática como que funciona. Temos aqui a carne que a gente já deixou separado para fazer o hambúrguer, mas antes de começar a trabalhar com ela, você já tem que saber que, dependendo da forma como você vai trabalhar com essa carne, você vai ter opções de espessura diferentes. Como assim? Se você for trabalhar numa chapa ou numa frigideira, você tem uma temperatura superficial e dá uma tostada na carne, mas o interior dela não é tão atingido, você vai trabalhar com carnes com uma espessura mais fina. Já se você trabalha numa broiler, numa churrasqueira, você consegue cozinhar melhor essa carne por dentro, então isso permite com que você trabalhe com carnes em uma espessura maior do que na chapa e na frigideira. No geral, você vai trabalhar com um hambúrguer entre 1 e 2,5 centímetros de espessura. Então, entendendo isso, eu vou começar a explicar primeiro qual o tamanho ideal do seu hambúrguer, porque através do tamanho você vai definir o peso e a espessura com que você quer. O tamanho do seu hambúrguer vai variar geralmente de acordo com o pão que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho aqui com esse pão. Ele já tem um tamanho, ele vem fatiado para mim. E a partir do tamanho desse pão que eu vou definir o tamanho do meu hambúrguer. Como assim? O hambúrguer, depois que ele vai para a chapa ou para a churrasqueira, ele vai reduzir. Então o ideal é que você deixe ele um pouco maior do que o seu pão. E aí depois que ele for para a chapa começar a reduzir, ele termine com o aspecto final do tamanho do seu pão. Então se o seu pão é maior, o seu hambúrguer vai ficar maior. Se o seu pão é menor, ele vai ficar menor. Como assim? Aqui eu peguei uma forminha só para exemplificar, que é uma forma que eu usei durante muito tempo para esse pão. Você percebe que ela é um pouco maior do que o meu pão. Então eu fazia o hambúrguer desse tamanho e aí depois que ele ia para a chapa, ele reduzia e terminava no tamanho do meu pão. E aí para modelar esse hambúrguer, a gente tem algumas opções. Uma delas é pegar uma quantidade de carne e modelar na mão mesmo o seu hambúrguer. Você vai fazer a bolinha e aqui você vai trabalhar na mão com o tamanho ideal para você. Outra opção é o auxílio de uma forma. Aqui eu tenho essa forma, que eu cortei de uma vasilha assim. Peguei a vasilha, cortei com a faca quente e fiz uma forma. Então qualquer um consegue adquirir uma em casa. Na forminha, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar um papel insufilme, esticá-lo. E aí, aqui dentro da forma, eu coloco o nosso hambúrguer e aperto ele. Até ele ficar encaixado aqui dentro. E aí, eu tenho o nosso hambúrguer. Outra opção que eu também faço é trabalhar com uma modeladora, assim, que é o que eu faço hoje. E é o que funciona porque me economizou muito tempo, porque eu só deixo a bolinha de carne em cima da chapa e lá na chapa eu prenso ela com essa modeladora, porque aí ela vai empurrar o hambúrguer e já vai ficar nesse formato, que é praticamente o tamanho com que eu trabalho. Definimos o tamanho do nosso hambúrguer. Agora a gente vai definir o peso dele. Para definir o peso do hambúrguer, o ideal é que você trabalhe em torno de 100 gramas
no mínimo e 250 gramas no máximo. Um hambúrguer de 100 gramas é o que eu utilizo para um smash ou para um sanduíche pequeno, um sanduíche júnior, onde eu vendo ele mais em conta, já que a carne é o principal fator que vai entrar na conta do valor de venda do nosso sanduíche. Para hambúrgueres de 100, 120 gramas, geralmente o pessoal trabalha eles como smash, que é o hambúrguer que você faz a bolinha de carne, joga em cima da chapa e amassa com a espátula ou com uma prensazinha. Já para hambúrgueres acima de 120 gramas, 150, 200 gramas, aí ou você usa uma forminha ou modela na mão, ou usa uma modeladora igual essa que eu tenho aqui. Hoje eu trabalho aqui com duas medidas de hambúrguer, uma carne de 100 gramas e uma carne de 150 gramas. A carne de 150 gramas eu uso para fazer os meus hambúrgueres tradicionais e a de 100 gramas é a que eu uso para fazer meus smashes. Alguns sanduíches eu trabalho com 200 gramas de carne, mas no caso eu utilizo 2 smashes de 100 gramas. Para fazer essa bolinha de carne, você pode contar com o auxílio de uma balança ou, se você está na sua casa, pega no rumo mais ou menos uma quantidade de carne, faz a bolinha. Uma dica interessante é que, a partir do momento que você pega a sua carne, eu vou fazer aqui 150. Que você pega a sua carne, 150. Você vai amassar ela e vai dar umas batidas nela. Dessa forma. Porque quando você bate essa carne, você retira o ar que tem dentro dela, que vai evitar com que ela desmanche em cima da chapa ou na sua broiler, e a gordura que tem dentro dessa carne já vai começar a se dispersar. Então, aqui eu fiz uma bolinha de 150 gramas, e agora eu vou fazer uma de 100, para me mostrar lá na chapa como que eu modelo esses dois hambúrgueres lá em cima. O smash de 100 e o hambúrguer de 150. Então, bora lá para a chapa para entender melhor como que funciona. Minha chapa já deu uma esquentada e eu estou aqui com a minha bolinha de 150 gramas e a minha de 100. A bolinha de 150 gramas, como eu falei, era para fazer o hambúrguer, que eu vou deixar aqui já, e a de 100 é para fazer o smash. Então, o que eu costumo fazer é deixar ela um tempo de um lado, virar e modelar. Como assim? Enquanto ela fica um tempinho aqui de um dos lados, ela já vai começar a dar uma soltada na gordura embaixo, porque vai começar a cozinhar, e isso vai evitar com que ela grude ou na minha modeladora ou na minha espátula, porque o meu smash eu vou amassar com a espátula. E aí ele gruda na espátula. Se eu deixar ela um pouquinho de um lado, virar ela, você vê que ela começou a cozinhar. Então agora eu posso amassar, que ela não vai grudar na espátula mais. Então, amassei. Esse é o meu smash. Já para o hambúrguer, a mesma coisa. Se eu amassar ele aqui agora, ele vai grudar na minha modeladora. Então, eu deixo ele um tempo, viro. Então, já começou a dar uma cozinhada, soltar a gordura de cá. Agora eu posso amassar, que ele não vai grudar mais na minha modeladora. E aí, temos aqui o nosso hambúrguer e o nosso smash de 100 gramas. Agora, é só esperar ele começar a dar uma tostada, soltar uma água aqui em cima, virar, e aí vai estar pronto o nosso hambúrguer. Então, como eu já falei durante o vídeo, você tem que lembrar que a carne é o principal fator que vai compor no preço do seu sanduíche. Então, na hora de definir o peso dessa carne, lembre-se disso. Porque aqui eu trabalho com 150, mas tem hamburguerias que trabalham com 160, 200, 180 gramas de carne. Como desde o início a minha ideia era fornecer um produto com um custo
menor para o meu público-alvo, eu resolvi trabalhar aqui com hambúrgueres de 150 gramas, mas você pode usar mais. Achou interessante resolver o seu problema a nossa explicação? Então já deixa o like aí e se inscreve no nosso canal. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que sempre que possível eu vou estar respondendo. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até a próxima!